Estamos aqui novamente hoje para conversar com vocês, para começar uma jornada em relação às bases para o desenvolvimento. Olá, hoje estamos aqui novamente para começar com vocês um outro momento desses nossos encontros, dessa nossa proposta de encontros que façam reflexão em relação à importância da nossa reforma íntima. Nós temos alguns pré-requisitos, conversei com vocês sobre os pré-requisitos para entrarmos no processo de transformação. Agora eu vou conversar com vocês sobre os dois pré-requisitos para que a gente consiga desenvolver as virtudes. Nós sabemos que o pai de todas as virtudes é o amor e a mãe é a empatia. Por que empatia? Se nós formos avaliar as formas, a metodologia que o nosso pai utiliza para nos ajudar neste processo de desenvolvimento, para nos ajudar nessa caminhada para a qual ele nos criou, que é atingir a perfeição, o Pai todo misericordioso nos guia através de duas referências, tá? Uma a gente fala que é o amor, a outra a gente fala que é a dor. O que é eu pegar este processo com amor? É quando eu consigo entender que preciso desenvolver a virtude, que eu preciso ser generoso, que eu preciso não ser maledicente, que eu entendo e faço a conexão com o meu sentimento e me coloco no processo de alterar o que eu entendo que precisa ser alterado através da força de vontade que nasceu da minha conscientização, tá? Então esse seria um processo pelo amor, né? Esse seria mais ou menos aquele aluno que vai estudar porque tem o interesse de estudar, não porque precisa passar de ano, ele já tem aquele desejo de estudar. E tem um aluno que é forçado a estudar, porque se não estudar não passa de ano, sofre as consequências. É a mesma coisa. Quando nós, como alunos do nosso Pai Celestial, não conseguimos desenvolver o que precisamos desenvolver por interesse próprio pessoal, por desejo pessoal, a lei de causa e efeito nos atinge. Então, se eu não conseguir ser menos egoísta, porque entendo que é assim que tem que ser, e lenta e gradativamente alterando os meus hábitos, eu posso ir arquivando dentro dos meus registros perispirituais danos por conta de atitudes egoístas que vão resvalar inevitavelmente na lei de causa e efeito. Quando resvala na lei de causa e efeito, o instrumento que o nosso Pai se utiliza para nos ajudar a nos alinhar, é fazer com que a gente sofra as consequências dos nossos atos. Então, se, por exemplo, eu não consigo ter a sensibilidade do que é a dor do outro em relação a passar fome, eu não consegui desenvolver essa sensibilidade, eu inevitavelmente vou passar pela experiência da fome e sentir essa dor. Essa dor vai ficar registrada em mim. A partir do momento que essa dor fica registrada em mim, ela abre espaço pela lembrança desse registro, de que quando eu enxergar uma outra pessoa, ou estiver entrando em contato com uma outra pessoa que esteja passando fome, aquilo vai fazer um eco dentro de mim, porque eu já tenho aquele registro. É isso que é empatia, eu poder me colocar no lugar do outro. Quando eu não desenvolvo isso, caminho solo, né? Solo no sentido assim, eu pegando este caminho nas mãos, eu vou desenvolver essa capacidade empática através do próprio sofrimento. Eu sempre uso aquele exemplo assim, né? Por exemplo, né? Um homem que tem testículo, quando ele vê um outro homem ser golpeado no seu testículo, ai, né? Porque ele sabe, parece que ele sente aquela dor, tá? Uma mulher que vê aquilo, a gente é capaz de falar assim, nossa, doeu, hein?
mas eu não tenho essa conexão, porque eu não tenho registro dessa dor. Ter empatia é você poder se conectar com a dor do outro. Ter empatia é você poder se colocar no lugar do outro. Existem alguns aspectos que favorecem você ter empatia ou não. O processo da empatia, ele passa por você identificar a dor do outro, reconhecer, qualificar positivamente e se identificar com aquilo que você está vendo. Quando você consegue isso, você conseguiu desenvolver uma capacidade empática. Nós temos algumas questões físicas, fisiológicas, que ampliam a nossa capacidade empática. Uma delas é a nossa possibilidade na produção e na captação da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que foi mais estudado ultimamente, né? Que é o hormônio do amor. O hormônio que é a gestante, né? Logo após o parto, ela é inundada por esse hormônio. É o hormônio que faz com que ela sinta todo aquele desejo, aquela necessidade de cuidar da sua cria, vamos dizer assim, né? Essa é a ocitocina. E a ocitocina, ela é lançada na nossa corrente sanguínea em situações de afeto, de troca, de toques, de beijo, de abraço, né? Na questão da sexualidade. Então, a ocitocina faz com que eu me sinta mais conectado com o outro. Quando, por algum motivo, em experiências anteriores, encarnatórias, reencarnatórias anteriores, eu tive vivência de muito pouca empatia, eu posso ter alterado perispiritualmente, e isso ter impregnado meu corpo atual com uma dificuldade na produção ou na captação da ocitocina em relação a toda a minha rede neural. E isso vai me fazer uma pessoa um pouco mais fria em relação à dor do outro. Uma outra situação que ajuda é a capacidade que nós precisamos ter de reconhecer as nossas próprias emoções. Nós temos emoções que muitas vezes a gente não consegue nomear. Então, como que eu vou conseguir me conectar com a tristeza do outro se eu fujo da minha, se eu não qualifico a minha tristeza, se eu não tenho o hábito de fazer uma reflexão em relação à amplitude, a amplitude de todos os sentimentos que eu vivencio, tanto os positivos como os negativos. Então, eu poder desenvolver a habilidade em dar nome, em qualificar os meus sentimentos, ajuda muito a minha capacidade de identificar e me conectar com o sentimento do outro. Uma outra coisa, um outro item, né, que tem a ver com essa questão da capacidade empática, é a capacidade que a pessoa tem ou não de fazer o reconhecimento facial. Nós temos algumas emoções que são padrão, por exemplo, a tristeza. Uma fisionomia de tristeza, ela é a mesma aqui na China, no Japão, em Uganda, em qualquer parte. É aquela mesma fisionomia. A tristeza, o nojo, a ansiedade, o medo, são emoções que são padrão. E existem outras emoções que não são padrão, que são, vamos dizer assim, mais culturais. Mas, para que eu possa ter uma capacidade empática mais aguçada, eu preciso ter a capacidade dessa identificação. E essa identificação, normalmente, ela se dá através do meu desenvolvimento, através de vivências que eu já tive, reencarnatórias, que ficam marcas, né? Mas também através dessa existência. Então, se eu faço parte de um contexto familiar, onde as pessoas falam e nomeiam as minhas emoções, dependendo da minha fisionomia, eu começo a fazer ligação, né? Nossa, você tá tristinho hoje, filho, por quê? Nossa, você tá feliz. Nossa, filho, que nojo, não precisa disso. Ou, você tá com medo, que olharzinho de medo que você tá. Então, quando o meio externo é capaz de ir nomeando, você vai dando instrumentos para essa criança, né? Que depois, quando adulto, vai ter mais facilidade na identificação, né? No reconhecimento facial dessas emoções. Uma outra situação
é a coisificação do outro. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas alterações fisiológicas, são alterações que ocorrem no nosso lobo frontal, que fazem com que a pessoa enxergue o outro como uma coisa e não como uma pessoa. O que pode coisificar o outro? Bom, essas alterações no lobo pré-frontal, que tem a ver com vivências reencarnatórias, que muitas vivências complicadas que já lesaram o funcionamento dessa minha área cerebral, então nessa existência fica mais difícil essa ativação, porque é aqui que reside a questão do certo e do errado, reside assim, né, que as conexões são feitas no meu lobo pré-frontal. O certo, o errado, como as coisas, a parte da moralidade, identificar, né? Ser capaz de identificar se o que eu estou fazendo para o outro é certo ou errado, é tudo aqui. Então, se a pessoa já nasce com uma dificuldade aqui, ela pode chegar ao extremo da psicopatia, onde você ouvir o barulho de uma folha de papel sendo amassada, ou você ouvir os gritos de uma pessoa sendo surrada, dá na mesma. Essa pessoa enxerga o outro como coisa e não como gente. Então isso pode ocorrer por conta de marcas perispirituais advindas de outras experiências. Isso pode ocorrer por aspectos culturais e religiosos. Então, por exemplo, tem vivências onde, determinada raça, determinada etnia não é gente, né? Me lembro agora de uma situação que ocorreu aqui no Brasil há alguns anos atrás, acho que há vários anos atrás, né? Onde alguns adolescentes colocaram fogo no índio. Não sei se vocês se lembram disso, né? E quando foram perguntados, né? Nós pensamos que era um mendigo. Quer dizer, mendigo pode, não é gente, né? Uma outra situação ocorreu, me parece que no Rio de Janeiro, também um grupo de rapazes que espancou uma mulher, parou o carro e espancou uma mulher que estava num ponto de ônibus. E quando eles foram detidos e tal, né, o pai de um deles disse, eles pensaram que era uma prostituta. Quer dizer, se é prostituta, pode. Então, entendam, a cultura, o que você ouve dentro da sua casa, o seu contexto religioso, ele pode trazer a você referências de desqualificação de determinados segmentos que fazem com que você se dessensibilize. Você consegue se conectar com a dor de alguém que não faz parte daquele segmento, ou racial, ou religioso, ou a nível de comportamento X ou Y. Uma outra coisa que pode colaborar com a minha capacidade empática ou não, a nível da educação, é a colocação de limites. Porque quando eu tenho um contexto educacional onde eu não fui limitado, eu cresço entendendo que eu sou o centro. Isso me desconecta um pouco do outro, me desconecta do que é importante para o outro. E eu levo esse registro para as minhas trocas, tanto de proximidade, trocas mais próximas, como as não tão próximas. E um outro fator, né, eu já citei a questão religiosa, né, mas eu citei a questão religiosa como um aspecto, vamos dizer que muitas vezes traz um aspecto negativo, né, mas é muito importante que a gente amplie à medida do possível vivências, contextos, referências religiosas que nos conectem com a importância do outro, com a importância de nos conectarmos com a regra, amar a Deus acima de todos, de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos qualifica no mesmo patamar do outro, porque somos todos irmãos, e Deus acima. Então, vamos pensar com carinho nisso. O que será que precisamos fazer para desenvolver a nossa empatia? Uma das dicas é você, mesmo sem ter vontade, poder se propor a práticas de boas ações. Nós somos a somatória dos nossos atos. Então, se você se propõe a ter o hábito, aí tem que ser uma coisa constante, né? De se envolver
com ajuda ao próximo dentro de uma casa religiosa ou de qualquer situação, né? Um hospital, uma creche, um orfanato, onde você se propõe a ter aquela assiduidade de se envolver com a necessidade do outro, isso lenta e gradativamente vai alterando os seus registros, lenta e gradativamente vai trazendo aquilo para dentro como uma alteração. E lenta e gradativamente você vai começando a entrar neste campo do desenvolvimento da empatia. Uma outra dica é o contato físico. Existe um estudo, né, que fala que o abraço, mas o abraço de 20 segundos, não é aquele abraço curto, não, ele produz ocitocina. Então, quanto mais você tocar, abraçar o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, a sua filha, os seus amigos, as pessoas que forem possíveis, né, que você não se sentir constrangido a isso, quanto mais você abraçar, quanto mais você tocar, você vai estar ampliando, aumentando a sua produção de ocitocina. Isso te torna mais empático. Tenta trazer como prática esse toque. Depois você me fala como é que foi. A sugestão é a seguinte: pelo menos uns 8 abraços durante o dia, de 20 segundos. Conta, de 1 a 20. Isso vai tranquilizando, vai acerenando e vai ampliando com certeza a nossa empatia.